Eu sou o Biramelo e você está no canal E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Beleza? Beleza. Vamos compartilhar um negócio legal essa semana. Até de antemão queria pedir perdão a vocês. Me perdoe, né? Porque eu atrasei um pouquinho para colocar o vídeo essa semana. Eu sei que vocês não me cobram. Eu sei que vocês entendem a nossa correria do dia a dia, porque vocês também correm o dia todo. Mas eu acho muito legal a história da gente poder manter uma sequência no sentido de tratar a sua expectativa de forma muito agradável e supri-la da melhor maneira possível naquilo que me compete suprir, né? A gente sabe que é um jogo, né? Na questão de expectativa, eu tenho 50% na responsabilidade e você tem 50%, né? Eu posso fazer até o limite, mas de repente o assunto pode não te agradar e coisas do tipo. Então, na minha parte que cabe a mim fazer, eu quero realmente compartilhar no tempo certo, quero suprir a sua expectativa, apesar de, vou confessar uma coisinha pra você, tenho um desejo muito grande de poder estar compartilhando com vocês o máximo que eu posso. Eu queria poder todos os dias colocar um vídeo novo. Eu vejo coisas na internet, eu fico doido. Eu não sei se vocês que são assim também, mas quando vocês veem alguma coisa que vocês gostam de fazer e tal, você fica desesperado, você vê uma coisa, você já quer, tem que compartilhar, tem que falar, tem que fazer, tem que comer, tem que tal. Eu sou assim com informação, cara. Eu sou assim com coisas históricas. Mas eu conversando com meu filho, ele me dá um clique em alguma coisa assim, a gente começa a conversar sobre história. Daqui a pouco eu tô desesperado, querendo já... Se eu pudesse, eu andava com uma GoPro, uma câmera assim, pra poder toda hora gravar alguma coisa pra vocês. Mas, infelizmente, no momento eu não consigo fazer isso. Nós estamos crescendo o canal ainda, por isso que é muito legal que você curta, que você compartilhe, para que a gente cresça e isso nos dê condições da gente poder de repente, né, fechar parcerias com material melhor, com coisas melhores, para que a gente possa sempre estar gravando, criando quadros novos, né? Eu até queria mandar um abraço muito grande para vocês mesmo assim, todos vocês que têm compartilhado, vocês que têm trazido informações novas, vocês que têm exposto o desejo do coração de vocês. Eu vou tentar suprir também da melhor forma possível no tempo que eu conseguir. Alguns vídeos eu não consigo fazer realmente porque eu não consigo ver só uma coisa superficial e fazer, às vezes eu vou atrás, eu não consigo fazer só por fazer também. E eu espero que isso seja bom. Mas eu vou tentar, quem sabe mais pro futuro aí a gente faz uma live. Pô, seria muito da hora a gente poder trocar uma ideia pessoal. Eu vi vocês, né, a dinâmica da conversa, né, vai e volta informação. Mas a gente vai chegar lá. Beleza? Enquanto nós não chegamos lá, vamos curtir esse momento muito importante, que é pouco por enquanto, mas que seja de boa qualidade, entre pessoas que realmente curtem uma coisa interessante, que é a informação de verdade. Beleza? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal mesmo, e eu queria perguntar pra você uma coisa interessantíssima. Você gosta de Mowgli, o Menino Lobo? Você consegue me dizer se você seria capaz de viver entre os animais? Se os animais que são chamados irracionais seriam capazes de cuidar de crianças, cuidar de você, por exemplo, se você se perdesse muito novo? Ou você seria um prato fácil para eles? Porque a ideia que a gente tem de animais, né, que a gente vê no Discovery Animal Planet ou Discovery Channel, né, aquelas matérias dos animais, geralmente vendo o homem como uma caça, né, vendo o homem como uma possibilidade, animais matando, animais selvagens, irracionais, loucos, né, que não perdoam nada. Até algumas pessoas nem conseguem ver, minha esposa mesmo não consegue assistir muito sobre a vida animal não, que ela não gosta muito daquele monte de sangue. Mas o interessante é que a gente julga os animais dessa forma. E muitas vezes a gente até almeja a vida dos animais pelas desilusões que nós temos com os seres humanos. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que é capaz de uma criança viver entre os animais, ser cuidada pelos animais? Pois é, eu vou dizer pra você que é capaz sim. E hoje eu vou contar algumas histórias pra você que você vai se surpreender e vai curtir bastante. Algumas vocês podem até saber, outras eu acredito que não. E a gente vai fechar esse assunto aí com uma coisa de uma forma bem legal, que eu acredito que vai ser muito produtivo. Beleza? Vamos começar? Uma criança chamada Sunny Danishara, né, um indiano, no ano de 1867, um caçador estava ali na floresta na Índia, né, ali nas redondezas, numa floresta chamada Bulandshahr. E o caçador estava ali caçando, daqui a pouco ele olha e vê uma cena não muito convencional. Ele encontra e vê uma criança de mais ou menos 6 anos de idade, e ela estava vivendo entre os lobos. Os lobos não a atacavam, os lobos não eram agressivos, ao cuidado eles tratavam ele como se fosse um filhote da matilha, né, como se fosse mais um integrante da matilha, e ele tratava os lobos com muita submissão e respeito.
O caçador ficou um pouco assustado e disse: essa criança está perdida e os lobos estão tentando comer ela, matar ela. Que eu acho também que é a ideia que teríamos. E o que o caçador fez? Matou toda a matilha para salvar a criança, achando que ele estaria fazendo um bem para essa criança. E aí foi então que ele pegou uma criança com características de cachorro mesmo, de lobo, e ele pegou essa criança e levou para um orfanato na Índia. Porém, essa criança tinha um comportamento muito estranho. Ela não falava uma palavra, ela não conseguia se expressar a não ser rosnar. Ela comia toda a carne que dava para ela comia e tinha que ser crua, porque se fritasse ou se fizesse qualquer outro tipo de manuseio com a carne, ela não aceitava. Ela vivia sem roupa, não conseguiam colocar roupa nela, tá? E ela tinha esse comportamento de animal mesmo. Ela não tinha afeição ao homem, ela não confiava em nenhum ser humano que chegava perto dela. Mas começaram a entender que quando colocava um cachorro, um animal próximo, além de aquela dança que o cachorro faz, né, de se mostrar agressivo e tal, mas ela se portava muito melhor com os animais. E isso chamou atenção, e aí descobriram que esse rapazinho, no ano de 1867, na verdade, era uma criança perdida, que foi perdida naquelas redondezas da floresta, e ela acabou sendo criada pelos lobos durante 5 anos da vida dela, que ela foi perdida apenas com 1 ano de idade. A família dela morreu, né, numa caçada, e os lobos cuidaram dessa criança. Claro que ela estava com características físicas mudadas, porque ela só andava de 4 e coisa do tipo, estava muito suja. E durante todo o tempo da vida dela ali que ela viveu, que não foram muitos anos, tá? Porque ela morreu no ano de 1895, pouco tempo depois. E ela tinha então assim muita debilidade com relação a se locomover, né? A se expressar como um ser humano. E ela acabou sendo apelidada de O Menino Lobo. Daí então partiu a história de Mowgli, o Menino Lobo. Um dia uma mulher andando pela floresta ali na África, ali em Uganda, de repente ela olha pro meio das árvores e ela vê um macaco um pouco diferente. Um macaco sem pelo, com feições humanas, totalmente com expressão humana. Uma mulher vai chegando mais próximo, bem mais próximo, e ela detectou ali na floresta, ela era de uma tribo de Uganda, né? E ela detectou olhando para a floresta que, opa, peraí, isso não é um macaco, isso é uma criança. E a criança interagia com o macaco como se fosse um macaco também. E foi quando essa mulher chamou a vizinhança e todo mundo foram atrás, não conseguiam achar essa criança. Por muitos dias eles tentaram encontrar essa criança, e de repente um dia lá eles encontraram entre os macacos realmente esse menino chamado John. Esse nome foi dado depois, com certeza. E eles conseguiram pegar esse menino e levar para um orfanato, tá? Isso foi ali numa das tribos em Uganda. Isso aconteceu no ano de 1991. O interessante é que depois foram investigar, saber quem que era este menino. E eles descobriram o seguinte: esse menino, John, ele fazia parte de uma família que morava nas redondezas ali. Era uma família, né, tribo de caçadores e tal. E um dia o pai matou a mãe dele. Ele presenciou o pai matando a mãe dele. Então, enquanto o pai matava a mãe dele, ele resolveu fugir da casa dele para a floresta. E essa mulher, né, no caso, o nome dela era Millie, que resgatou ele no meio da floresta, que ela acabou conhecendo ele, na verdade, e ela disse que toda essa história foi contada por Millie. Ela disse que realmente o menino sumiu, acharam que o pai tinha matado o menino também, mas ele ficou aproximadamente ali, escondido na floresta, sendo cuidado pelos macacos durante um prazo de 7 a 8 anos, mais ou menos. Ele foi muito pequenininho, ele foi com 6, 7 anos de idade, e quando ele foi encontrado ele já era um pré-adolescente ali, e ele vivia entre os macacos, tá? Esse menino, ele foi fruto até de uma pesquisa, até de um documentário da BBC, tá? Depois você pode procurar. E ele teve uma coisa muito legal, porque ele aprendeu, ele ao contrário daquele menino, né, de Jinnah, né, que é aquele indiano que encontraram em 1867, John, ele aprendeu a cantar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a cantar e a se comunicar com as pessoas, e conseguiu se habituar, né, ser inserido novamente na sociedade e viver como uma criança normal. No ano de 1946, ali na Síria, alguns homens estavam fazendo algumas pesquisas, andando pelo deserto ali, né, aquela faixa entre deserto e a mata, tal, que é uma conexão que tem ali perto das montanhas. E de repente eles olham uma coisa interessante, eles veem as gazelas pulando e um bípede pulando também. Imagina a cena, você vê aquelas gazelas pulando, e de repente atrás das gazelas, e sem assustar as gazelas, que são aqui naquela região são selvagens, notavelmente não se dão muito bem com os seres humanos, você vê um rapaz de aproximadamente 10 anos de idade, pulando e interagindo com as gazelas sem nenhum problema. Pois é, foi aí que chegaram mais próximo e conseguiram detectar que na verdade ele era um ser humano realmente. Era um menino que havia se perdido também, segundo eles, ali naquela região da Síria, um menino sírio, e ele foi criado entre as gazelas cuidaram dele. Então ele andava como gazela, no caso pulando, né, e quando não pulando,
como de 4 patas, né? Como se fosse de 4 patas não, mas de 4. E eles acabaram vendo que esse menino ali que estava vivendo já um bom tempo junto com as gazelas, e eles acharam isso interessante no ano de 1946. Só que eles pegaram esse garoto porque ele não conseguia, não tinham condições de interagir realmente com seres humanos da forma convencional, como outra criança normal, e eles acabaram colocando ele no instituto psiquiátrico. E até ali ele faleceu, morreu anos depois, já como um homem, mas sem a condição de interagir com as crianças. É uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, né? 50% do que nós somos está na nossa genética. E os outros 50% da nossa formação como seres humanos é o contexto social que nos forma, né? Então o jeito que você vai falar, o que você vai comer, como você vai vestir, como você vai se relacionar, né? Isso tudo é definido pela sociedade, tá? Então o que acontece? É por isso que você vê muitos desses casos a criança se comportando como se fosse um animal. Por quê? Porque foi o meio que ela social, vamos dizer assim, que ela foi inserida muito cedo. Por exemplo, a gente vê pessoas hoje em dia que tem essa dificuldade, vamos dizer assim, de se relacionar com seres humanos. Eu não sei se você sabe, por exemplo, eu vou citar uma das doenças que é a que mais causa dano hoje no século XXI, tá? Depressão. Quando você vê um ser humano que ele não consegue lidar com outros seres humanos, certamente essa pessoa é uma pessoa doente, ela tem uma doença psíquica, de algum modo, né? E hoje a gente vê muito isso acontecendo, né? As pessoas têm se ofendido, têm se ferido, têm se frustrado tanto com outros seres humanos que preferem a presença de animais e até a convivência com animais ou sem ninguém. Eu vivo atrás de um computador numa vida virtual, ou eu vivo com animais, mas eu não consigo mais confiar nos seres humanos. E essa doença tem matado muitas pessoas. Muitas pessoas têm morrido de depressão, muitas pessoas têm manifestado, né, um caráter diferente. Tem pessoas que se tornam, aflora nessas pessoas um caráter psicopático, né, vamos dizer assim. Outras pessoas deturpam o caráter por conta dessa situação. Mas a pessoa, ela não consegue representar, ela não consegue conviver no meio que ela foi inserida para viver. E por isso causa um problema. Mas ela nasceu e foi colocada neste meio, tá? É por isso que tem grandes estudos hoje com relação às pessoas ter cuidado com as outras pessoas, para que as pessoas consigam viver em sociedade, para que não morram ou não adquiram uma doença psíquica, como a gente tem visto por aí. O que acontece com essas crianças? Elas são colocadas num meio social, né, vamos dizer assim, e ela acaba pegando realmente as características. Por isso que muitas delas não conseguem aprender a falar. Quando trazem da floresta ou quando encontram essas crianças, como alguns relatos que a gente vai ouvir hoje, assim, mais um ou dois que vão falar sobre isso, elas não conseguem se adaptar mais ao meio porque já não é o meio dela. É como pegar se você hoje, com a idade que você tem, já inserido na sociedade, e colocasse você para ver como um animal. Rosnar como um animal, comer como um animal, se vestir, né, se portar como um animal, você morreria também. Então essas crianças, 90% delas morre e não consegue sobreviver. Só uma explanaçãozinha pra gente entender o que acontece no meio dessas pessoas e com essas crianças. Por que elas morrem, né, quando colocam ela no meio diferente, e salvaguarda algumas delas conseguem sobreviver, mas são muito poucas. Ali no Camboja, uma história muito famosa chamada A Garota da Selva, tá? Uma garota chamada Rochon Penguin, né? Foi uma história, essa história é uma das histórias mais interessantes que eu já vi, tá? Conta a história dessa menina que morava numa das províncias ali no Camboja. No dia 13 de janeiro de 2017, um pessoal da província ali andou indo na polícia, né, dizendo que tinha acontecido uma situação um pouco estranha. Porque uma menina de aproximadamente, na época ela era bem novinha, uma adolescente, ela havia sumido e desaparecido misteriosamente, né, eles estavam pastoreando búfalos, ela e a irmã dela, quando eram crianças. Numa das situações nunca mais encontraram nenhuma das meninas. Elas haviam desaparecido, tá? E os pais foram até a polícia e avisaram, tal, e planejaram uma busca, um sistema de busca para encontrar, e nunca mais encontraram essas meninas. 2017 fazia mais ou menos 18 ou 19 anos que isso tinha acontecido, tá? E aí eles começaram a ouvir relatos de que uma menina, uma mulher na verdade, estava na mata, sem roupa. Eles tinham visto uma mulher já no meio da mata, sem roupa, comendo estranho, andando estranho, se comportando de forma estranha. E aí foi que eles começaram a ir atrás dessa mulher para tentar encontrá-la. E aí o pessoal ali da província de Ratakaniri convocou a polícia, até a mídia, a imprensa internacional na verdade, foram, né, planejaram, né, ali um sistema de busca para ver se encontrava essa mulher e tal, porque via que essa mulher tinha uma expressão muito estranha e andando nua já não era convencional e também não era uma coisa normal. E eles começaram a procurar essa moça. E um dia um policial chamado Xorlu,
que por sinal era o pai dessas crianças que havia sumido, foi chamado a um lugar porque um fazendeiro ali dizendo, olha, cara, tá sumindo aqui comida da minha casa. Eu deixei guardar no celeiro, nos lugares aqui, mas tá sumindo essas comidas e a gente não sabe de onde vai, nem pra onde vai. Quem tem mexido nisso aí, a gente não consegue detectar, não sabe o que está acontecendo. E eu queria que você fizesse uma investigação. Foi onde esse homem chamado Xurlu, ele começou a fazer uma investigação e ele começou a ver traços humanos. E ele pensava, lógico, como todos nós pensaríamos, que seria um ladrão roubando, um mendigo, ou alguém que está precisando comer e que estava roubando aquelas comidas. Para a surpresa dele, em uma das suas buscas ali, ele encontrou essa moça. E essa mulher, que era a suposta mulher nua que andava por ali. E para surpresa ainda maior dele, essa moça era a filha dele. Ela era uma das filhas que havia sumido. Ela sumiu quando ela tinha 8 anos de idade. Tá? E quando ele encontrou ela já fazia 19 anos depois. Então ela já era uma mulher. E aí ele tentou se comunicar, falar com ela, só que ela não conseguia se comunicar a não ser falar 3 palavras. Ela dizia pai, mãe e dor de barriga. Era a única coisa que ela conseguia falar. E ele tentou se comunicar, trouxe ela para casa, tentou saber da irmã dela, mas ela não tinha verbalização suficiente para conseguir se comunicar e ela se portava como um animal feroz. Ela não tinha contato com as pessoas, não conseguia ter contato com pessoas que ela não conhecia, ou no caso que ela não tinha proximidade. Ela só ficava dentro de casa e tirava a roupa todo o tempo. Ela não conseguia ficar vestida, tá? E sempre tentava, milhares de vezes ela tentou fugir e voltar para a floresta. E aí o pai dela tentando socializá-la novamente, tentando fazer com que ela ficasse bem. Um certo dia ele chega em casa e infelizmente ela já não se encontrava mais em casa. Ela fugiu novamente, voltou para a floresta e nunca mais puderam encontrar. E para encerrar, uma história que é uma das histórias mais intrigantes, né? Que é uma das histórias mais intrigantes e também uma história uma história que teve um final feliz, que eu vou estar compartilhando com vocês pra gente estar encerrando. Esse vídeo vai ficar um pouco grande demais. Uma mulher chamada Maria Chapman. Maria Chapman, uma senhora já, tinha 2 filhas, e um dia as filhas delas se perguntaram por que as histórias da mãe tinham um fundo extremamente realista, por que a mãe era tão cheia de detalhes no que ela contava. E o que a mãe dela contava? O que a Maria Chapman, mãe, contava? Contava que em 1954 uma menina vivia nas florestas da Colômbia e um certo dia essa menina andando pela floresta com os pais, eles foram sequestrados por um grupo terrorista, um grupo separatista da Colômbia. E eles passaram por muito tempo ali na mata até que os sequestradores receberam o que eles pediram de dinheiro do governo inglês, o valor do resgate, mas eles não foram justos com o que eles falaram. Eles largaram uma família no meio da mata. E o que aconteceu? Essa mulher, ela ficando ali no meio da mata, sozinha com uma criança ainda, né? Na verdade ela não estava com os pais, ela estava sozinha, tá? Ela foi sequestrada e, como sabiam que ela era inglesa, tal, pediram resgate. Os pais conseguiram o dinheiro de resgate para essa menina. E só que eles, em vez de devolver ela para os pais, o que eles fizeram? Abandonaram essa menina na mata. Como ela não tinha uma criança ainda, não tinha nenhuma condição, né, de viver sozinha na mata, ela acabou se perdendo e ela teve que se virar ali na mata para conseguir sobreviver. A gente sabe que é uma criança, possível, só que ela teve ajuda. Alguns animais adotaram essa criança e foram um bando de macacos prego. Eles adotaram essa criança e começaram a alimentar e cuidar dessa criança na mata. Coisa interessantíssima, porque ela diz, né? Depois eu vou até falar pra vocês, ela tem um livro, inclusive, se vocês, quem gostou da história e gostar dessa história, quiser ler um pouco mais profundamente. Ela disse que eles, quando perceberam, quando ela se portava chorando no meio da mata, perdida no meio do mato e tal, eles viram e esses animais tiveram uma atitude, uma ação, como se fossem seres humanos. Eles se aproximaram dela, aqueceram ela e começaram a trazer comida para que ela comesse. E ela começava a se alimentar. E ela então passou muitos anos ali na mata sendo acolhida, cuidada por uma família de macacos prego. Ela cresceu, né, porque ela passou mais ou menos 5 anos, aproximadamente 5 anos na mata. Ela cresceu e ela começou a ter características então desses macacos. Ela começou a ser cuidada e cuidar deles então como se fosse uma filha mais velha, vamos dizer assim, da família de macacos prego. Até que um dia, né, e isso a Chapman contando para as filhas, tá? Como se fosse uma história fictícia, porque ela nunca até então tinha dito para as filhas que isso tinha acontecido com ela. Ela disse que essa menina, depois de 5 anos perdida, já uma adolescente, já uma moça, né? E ela vivendo na floresta, alguns caçadores acham ela. E ela falou, poxa, tô salva, né?
teve dificuldade de tirá-la perto dos macacos e tal, e os macacos deixar eles levarem embora, só que ela achou que esses caçadores iam levar ela de volta para a família dela, né, ou ia fazer algo desse tipo, e eles acabaram fazendo o seguinte, vendendo ela para um bordel. Então levaram essa mulher ali, ela sai de uma situação da selva e é colocada para ser vendida num bordel. E ali ela ficou no bordel até o dia que ela conseguiu, poucos dias depois, ela viu uma oportunidade e conseguiu escapar. E aí essa menina conseguiu viver na rua, ela não conseguiu voltar para a floresta, tá? Ela é até estranha porque ela imitava os macacos, ela falava como assim, agia como os macacos, né? Se comunicava como os macacos. E elas começaram a ver que essa menina era meio estranha na rua, tal, até que chegou as autoridades, conseguiu pegá-la, conseguiu achar os pais dessa menina, então ela conseguiu voltar para casa. O livro que fizeram, né, que escreveram sobre essa história, que é muito mais profundo, tudo aqui uma pincelada assim, uma coisa bem rasa mesmo, chama The Girl with No Name, né? Ou seja, a tradução meio, vamos dizer assim, meio próxima assim, a garota que não tem nome. Tá? Esse livro já foi escrito, tem no Brasil, tá? Esse livro já tem em português, é um livro muito interessante. Eu não li ainda, eu digo, só dei uma olhada no que se diz na sinopse e tal, no que poderia estar expressando para que eu pudesse estar fazendo isso aqui para vocês. Mas é um livro que vale a pena. Se você gostou da história, se acha a história interessante, porque tem muito detalhes mesmo, tem coisas interessantíssimas, detalhes que ela fala da vida dela com esses macacos, e realmente é uma história que realmente enche os nossos olhos, e de fantasia, né? Mas também da realidade do que tudo é possível. Como nós somos criados, graças a Deus, como Deus cria possibilidades e como a gente consegue se adaptar no meio em que vivemos, e até como esses animais, que é o mais intrigante, conseguem na verdade não ser tão cruéis como nós imaginamos. O que você achou? Interessante, né? Bem, espero que você tenha gostado. É um vídeo que ficou um pouquinho longo demais, mas espero que você tenha curtido, tá bom? Deixe seu gostei, se você gostou, compartilhe isso aí, e eu espero que a gente possa se encontrar. Tem umas coisas muito legais que eu vi essa semana e eu vou estar compartilhando na próxima semana. Gosto da tua presença, obrigado por estar junto comigo mais uma vez, e a gente vai seguir compartilhando como é de função do canal. Até mais!